previdenciário, família, tributário. Mas até que eu percebi que eu precisava delimitar a área de atuação. Por óbvio, é apenas uma analogia para mostrar. Nós precisamos também agir. Porque desejos são sementes que devem ser cultivadas na terra da atividade, da ação. Eu desejo e eu ajo. Entendem? Porque tem muitas mulheres. Eu quero muito servir a Deus. Eu acho muito bonito como a Suzane fala. Eu acho muito lindo como a Ladinice canta, como a Rafa ministra. Eu acho lindo, eu acho lindo. Eu desejo ser assim. Mas o que é que você está fazendo para ser melhor? Para ser usada por Deus? Por isso que o salmista disse: eu pedi e eu busquei. Eu peço e eu busco. Por isso que o Senhor Jesus, falando em Mateus 6:33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus. E sabe o que isso saltou ao meu coração? Que Davi diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Vamos fazer uma ida, né? Uma tentativa de visualização daquele cenário. Se Davi estava de fato e de verdade em perseguição nesse momento, ele não tinha como estar no templo. Ele não podia. Nós experimentamos um pouquinho disso quando nós passamos pela fase da pandemia. As igrejas fecharam. E quando elas reabriram, nós tínhamos números de pessoas delimitados. Então a gente não podia estar nos cultos. E nessa fase, foi a fase que eu mais ouvi gente dizer: ai, que saudade da igreja, que saudade do culto, que saudade de comungar. Só que quando as coisas começaram a normalizar, esses mesmos crentes nunca mais foram às igrejas. Porque eles ficaram com uma ideia, que inclusive é uma pregação atual, de que eu posso ser crente em casa. E eu queria lhe pedir desculpa se você tem esse mesmo parecer, que você não pode. Porque a igreja de Cristo, a comunhão, o comungar, o estar junto, a reunião, o corpo de Cristo está nisso aqui, na reunião. Na reunião. O corpo, ninguém veio para cá e disse assim: hoje eu não vou levar minha mão não, eu vou deixar ela em casa. Alguém deixou a mão em casa para... Não foi? Não, peraí que eu vou deixar meu olho em casa. Ninguém deixou. Porque o corpo anda junto. Anda junto. E aí com esse pensamento, muita gente está indo embora. Por óbvio, o contexto daquilo que Davi está dizendo aqui vai para além de ir para o templo. É porque o templo era uma representatividade da presença de Deus. Só que eu preciso cultuar. Porque você sabe que eu vou dizer isso com muito temor e tremor e com a autorização do céu. Você sabe que esse encontro de hoje, esse culto, foi marcado porque Deus está restaurando mulheres aqui. Porque há um mistério na reunião dos crentes. Há um mistério, não é sobre paredes, é sobre reunião para louvar e adorar aquele que pode fazer todas as coisas. E eu quero lhe dizer sem medo de errar, no meio desta reunião há um movimento do céu. Ele é o Deus que anda no meio da sua igreja. E enquanto ele se movimenta aqui, ele está dizendo: eu restauro. Eu te dou diretrizes para o caminho. Eu sou a tua salvação e a tua força. Eu sou a força da tua vida, Joyce. O que é que você está talvez esmorecendo, desmoronando, e a tua vida está como que escorrendo por entre teus dedos, e ele está dizendo: eu sou a força da tua vida. Eu te dou vida, eu te dou força para viver. Eu te reanimo nesta noite.
Eu penso que quando Davi estava anelando o templo, Davi estava de fato anelando o contato, a intimidade, porque ele estava longe. E ele dizia assim: eu quero uma coisa, Senhor, uma só. Tem gente me perseguindo, tem gente querendo me matar. Eu estou desamparado de pai e mãe. Eu estou abandonado. Mas eu quero uma coisa. Não é teu marido, não é teu filho, não são teus pais, não é tua família, não é teu emprego, nem tua empresa. Não é nada que vai te dar de fato e de verdade o que só Jesus, Ele pode te dar. E Ele está dizendo a você hoje, se você quiser, eu também quero. Eu quero transformar e mudar a tua vida. Eu quero que tu olhes para mim como suficiente. Eu quero que tu tenhas primazia no que diz respeito aos meus planos sobre você. E ele diz assim: eu vou buscar e eu quero morar todos os dias na casa do Senhor. E Davi estava falando sobre um trabalho que é árduo. E eu gostaria de chamar a atenção das mulheres que lideram. Aqui tem mulheres que lideram eventos. Aqui tem mulheres que lideram células. Aqui tem mulheres que lideram casas. Aqui tem mulheres que lideram na igreja, ministram. E eu quero dizer a você que eu sei que o trabalho às vezes pesa. Mas quando eu li esse texto, eu li, reli, li de novo e fui procurar algumas questões. E o que Davi estava querendo dizer a Deus: para algumas pessoas, o trabalho do templo é pesado, é desgastante, é cansativo. Mas Davi estava dizendo: ô Senhor, Tu és a minha força, então eu não me canso, eu quero trabalhar. Eu quero viver para Ti. Eu quero viver isso aqui, Senhor. Eu quero viver perto de Ti. E Spurgeon vai dizer que quando Davi está dizendo que eu possa morar na casa do Senhor, ele não estava dizendo eu vou para o templo e vou morar lá no templo e vou ficar lá e só isso não. Ele estava dizendo: Senhor, eu quero morar contigo. Eu quero que tu more comigo. É no mesmo teto. Eu e tu e eu, a gente sempre. Para onde tu for, eu estou colado contigo. E se tu entrares, eu entro. E se tu saíres, eu saio. E para onde tu for, eu quero ir. Eu quero estar com o Senhor. E você não percebe, mas hoje as pessoas estão desvinculando todas as suas decisões de Deus. E a primeira decisão, que é servi-lo com a sua vida, está sendo colocada como última. Mas eu quero dizer a quem decidiu colocar a sua vida de fato e de verdade no altar da obediência, servi-lo com integridade, e que pede ao Senhor: eu quero te servir com a minha vida. Eu digo uma frase desde criança, que se não for para servir ao Senhor, para nada eu sirvo. Eu não sirvo, eu não presto em outro lugar. Eu só presto servindo a Ele, porque foi Ele que me deu vida. E eu entendi quando Davi disse isso. Davi disse: eu quero, Senhor. Olha, irmão, eu amo advogar, mas não amo mais do que estar aqui falando desse Jesus que é tão lindo, que é tão majestoso. Não há nada mais prazeroso do que saber que a palavra, que é tão especial e totalmente poderosa para fazer milagres, está sendo dada a mim, para que eu ministre a você. Que privilégio! Davi disse: eu quero esse privilégio todo dia. E se você também quiser, pegue todas as suas expectativas e sonhos, reloque tudo para Ele e diga: Tu és meu e eu sou tua. Eu estou no altar da obediência, e para onde Tu quiseres me levar, eu irei. E o que Tu quiseres que eu faça, eu farei. E não importa se me perseguem ou caluniam ou se me abandonam, eu quero o Senhor, porque é o Senhor que me preenche. Aleluia. Aí ele diz: no dia da adversidade, no dia da adversidade, no dia da dor,
da angústia, no dia do diagnóstico contrário, no dia do abandono, da notícia que nos toma de surpresa, Ele disse: Ele me esconderá no seu pavilhão. A adversidade não vai te enlouquecer. A adversidade não vai te enlouquecer. Quando o salmista está dizendo que ele o esconderia no pavilhão, ele estava falando sobre os acampamentos militares. Davi era um homem de guerra e sabia do que ele estava falando. O pavilhão ficava no centro do acampamento. Eles montavam ali. E o pavilhão era o lugar mais seguro que existia. Por quê? Porque ali ficavam algumas armas e os principais, do exército. E quando era estabelecido o pavilhão no meio do acampamento, os melhores homens de guerra cercavam o pavilhão e ficavam protegendo. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou ser ousada aqui e falar como diz os pregadores famosos. Eu vou repetir. Em volta do pavilhão ficavam os melhores soldados, os melhores homens de guerra para proteger o pavilhão. Davi disse assim: no dia da adversidade, eu serei escondida no teu pavilhão. Era como que Davi estivesse dizendo assim: quando ele me vê na adversidade, ele vai me tomar e vai dizer: vem cá, fica aqui. E aqui é onde? Aqui é onde eu estou e onde tu estás guardado, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. O diabo pode rugir como um leão ao nosso derredor, mas ele é aquele que te guarda. Aquele que te guarda. Quantas vezes o diabo tentou te matar, mas tu estava onde? No pavilhão. Aonde? Escondido. Ele está te escondendo no pavilhão dele. Ele nos dará o melhor abrigo no dia de maior perigo. Eu queria que você guardasse essa palavra. Diga no seu coração, não precisa ser em voz alta. Diga: Ele me dará o melhor abrigo no dia do maior perigo. E eu queria que você guardasse isso, porque quando o perigo chegar, você vai ter a certeza de que hoje Deus está te preparando para essa guerra. E é uma guerra que tu não terás que pelejar, porque a tua peleja vai ser uma: buscar o quê? Estar na presença dele. Porque a tua guerra vai ser diferente, vai ser de joelhos. E aí ele segue dizendo: no oculto do seu tabernáculo me esconderá. O tabernáculo, no tabernáculo havia o lugar santo e o lugar santíssimo, assim como também no templo, quando fora construído. E o que Davi estava querendo dizer aqui era que Deus o esconderia no lugar santíssimo. Só que Davi é de uma fase que só quem entrava no lugar santíssimo era o sumo sacerdote, e que ainda tinha limitação para entrar, e que se ele tivesse em pecado, ele entrava, amarradinho vocês sabem, amarradinho aqui com a cordinha na cintura, porque se ele tivesse em pecado, fogo lá consumiria ele, e quem estava fora não podia nem entrar para socorrer, tinha que puxar. Aí Davi disse: ele é tão bom
que no dia da adversidade, sabe onde é que ele vai me esconder? Onde ninguém vai poder me achar. No oculto, no Santo dos Santos, no lugar que ninguém pode ir. A questão é que me parece que Davi estava vislumbrando enquanto cantava que a promessa feita no chamado proto-evangelho de Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria, que pisaria na cabeça da serpente. Me parece que Davi estava visualizando aquilo, porque o escritor aos Hebreus vai dizer que na morte de Cristo, o véu que era a sua carne foi rasgada e nos deu acesso livre ao Santo dos Santos. E a gente pode entrar com liberdade para se esconder lá. E quando o diabo soprar e te ameaçar, sabe para onde é que tu corre? Para perto dele, para o Santo dos Santos. Corre para lá, porque quem é que vai arrebatar de lá aquele que lá está escondido? Ninguém poderá arrebatar. Ninguém poderá tirar das mãos daquele que nos resgatou. Ninguém pode. E o salmista termina dizendo o seguinte, esse verso 5: por-me-á sobre uma rocha. Eu fiz uma anotação aqui porque ele vai seguir no verso 6 dizendo assim: também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. É necessário haver um cuidado grande aqui, porque há algumas elaborações de sermões que são direcionados inteiramente para aquilo que é homem, que é ego. São totalmente direcionados a afagar aquilo que é ego humano. E a gente precisa ter cuidado. O que o salmista está fazendo aqui é dizendo que o próprio Deus posicionou ele num lugar alto e seguro. Perceba que não foi ele que se fez e se colocou. Não foi Davi que disse assim: eu vou para lá. Mas ele diz assim: por-me-á sobre uma rocha. E no versículo que se segue ele diz: ele elevará, porá minha cabeça exaltada. Ele vai me exaltar. Deus é o que posiciona aquele que confia nele em lugares altos. Quando você tem uma fé madura e uma confiança irretocável naquele que já lhe livrou de tantos males, é ele quem pega você e coloca você no lugar onde ele quer, de destaque. Ah, mas ela não pode, mas ele quer. Ah, mas ela não tem linhagem familiar, mas ele quer. Ah, mas mamãe e papai não podem patrocinar, só que papai do céu pode. Ah, mas ela não tem uma formação, ela não tem condições, ela não sabe falar, mas eu te ensino a falar. Quem foi que fez a língua e a boca do homem? Moisés. Quem foi? Eu te levarei a lugares que tu não imaginas e te colocarei em posições que tu também não podes descrever no momento. Mas eu sou o Deus que faço com que aquele que confia em mim chegue em lugares que eu quero que ele chegue. E às vezes o lugar alto é você estar cuidando de pessoas, andando de joelhos, abençoando vidas. Então nós tenhamos cautela. E aqui, para caminhar para a questão do encerramento, ele vai fazer agora só uma abordagem rápida. Ele vai fazer uma oração em meio à aflição, versículos 7, 8, 9 e 10. Ele diz: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, e também tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse: o teu rosto, Senhor, buscarei. E quando eu estava refletindo sobre esses versos, o Senhor ministrava o meu coração sobre Davi. E o que eu entendi, eu estou falando de mim, eu, Joyce, eu não li, não foi nenhum teólogo, não foi ninguém. Eu percebi
que é como se Davi estivesse, os 6 primeiros versículos, é como se ele estivesse falando a alguém. Ele estivesse descrevendo a confiança dele. E ele estivesse expondo isso. Porque do versículo 7 em diante nós vamos ver uma oração. E essa oração ela é perseverante. Só que ela expõe o medo, ela expõe o receio. Mas ora, Davi não estava totalmente confiante antes? Só que a Bíblia diz, e o próprio salmista vai dizer, que ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. E nós, enquanto seres humanos, oscilamos. Então não tem nada errado com você. Na verdade, nós oscilamos. Não tem ninguém super mulher, super homem, não tem. E Davi vai demonstrar isso. Só que a maturidade de Davi aqui vai revelar uma questão. Ele expressa a sua confiança. Ele não titubeia na confiança naquilo que é exposto. Mas quando ele precisa falar dos medos dele, ele vai para o cantinho conversar com Deus. Porque você sabe que hoje em dia as pessoas expõem tudo. Expõem se brigarem com o marido. As mulheres expõem se estão com raiva do filho. Expõem se brigar com a irmã na igreja. E começa a colocar indireta lá no Instagram, nas redes sociais. Jesus não te chamou para isso. O teu padrão de crente precisa ser de quem? Quando se expor e se precisar se expor, seja para falar da confiança que tu tens nele, porque ele é digno de ser apresentado como um Deus que cuida. Mas quando ele vem aqui e diz: Senhor, a ti, com a minha voz eu clamo, então me ouve e tem piedade de mim e responde-me. Perceba, é como se Deus estivesse em silêncio com Davi. É como se Deus estivesse em silêncio e ele vai dizer assim: quando, Senhor, tu dissesse, busque o meu rosto, o teu rosto eu busquei. Porque nem todo dia que a gente quer que Deus faça, Ele vai fazer. Porque não é invertido a condição. Não sou eu que digo a Deus o que Ele tem que fazer. É Ele que dá as diretrizes da vida. Não sou eu que digo a Ele quando Ele vai falar. É Ele que me diz quando Ele quer falar. Senão Ele não seria Deus. Se eu pudesse mandar nele. Ele está chamando a atenção da igreja para ir para o secreto. Por isso que quando Jesus está falando no Sermão do Monte, ele vai fazer algumas aplicações no Sermão do Monte, dizendo para aqueles discípulos: aprendam, vocês não podem ser como os escribas e fariseus que vão para as ruas, orar em voz alta e fazerem alto flagelo em alguns momentos e noutros fazerem autoexaltação. Vocês vão para o quarto, fechem a porta e em secreto orem ao Pai, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará em público. É necessário que nós tenhamos momentos de intimidade com Deus, construamos esse relacionamento lá na nossa casa, no secreto, no lavar dos pratos, no lavar da roupa, no passar do pano, na mudança dos objetos de lugares. Eu vou tirar esse sofá daqui, eu vou colocar aqui. Eu hoje quero tirar essa geladeira daqui. A gente vai tirando e cantando e dizendo: eu quero o Senhor. Olha, Deus, eu estou angustiada. Hoje minha fé não está muito bem. Hoje eu estou oscilando. Hoje eu não acordei bem, não gostei do meu cabelo. Eu não estou a fim de me arrumar, porque tem dias que são assim. Agora é necessário que nós busquemos a Ele. O problema é que muitas de nós só buscamos a Ele quando precisamos. Só na hora que a angústia bate na porta. É aí que nós clamamos. Mas Deus disse assim: ô Davi, aprende que tu tem que buscar a minha face. E aqui buscar a face, a aplicação é exatamente essa, relacionamento. Eu não só gosto de ir lá de Nis, inclusive eu passei uns dias aí, uns períodos difíceis. Eu lá, ora por mim. Não foi lá.
A gente não só pode gostar do outro quando precisa. A gente tem que gostar do outro quando o outro não pode em nada ajudar a gente. Apesar de que Deus pode em tudo e em todo tempo. O problema é que Ele é tido hoje somente como o gênio da lâmpada. Que quando eu quero fazer um desejo, esfrego, ele surge, eu peço, depois ele some. Não, Deus quer relacionamento. Porque Ele é uma pessoa. E para a gente às vezes aprender a buscar Ele em tempo de bonança e em tempo de tristeza, aí Ele nos dá experiências. Busquemos ao Senhor. E Ele diz: não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com a tua ira, tu fosses a minha ajuda, não me deixes nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me abandonam, o Senhor me recolherá ou me abraçará. E eu, nesse fechamento, buscar o rosto de Deus é um convite e uma promessa. Pois Deus nunca chama alguém para buscá-lo em vão. E mesmo que todos os laços humanos falhem, Deus permanece o último e mais fiel amigo. E eu estou dizendo isso com o coração repleto de alegria, porque eu entendo que a consciência de muitas mulheres aqui está sendo tomada pelo Santo Espírito de Deus. E Ele está dizendo a você: eu sou suficiente. Eu sou suficiente. E quando todos os laços se romperem na sua vida, eu permanecerei sendo suficiente. Davi diz: quando os meus pais me abandonarem. E o abandonar aqui não fala somente sobre deixar, eu quero te deixar, eu não vou mais contigo. O abandono aqui também fala sobre a não condição de continuar te ajudando. Porque você sabe que tem pessoas que querem ajudar a gente, mas não podem mais. Eu tenho um pai e uma mãe, eu já contei algumas vezes aqui que eles não estão mais em condições de saúde de me ajudarem. Hoje eu preciso ajudá-los. Mas é como se Davi estivesse dizendo: se meu pai e minha mãe me abandonam porque não querem me ajudar, ou se eles me abandonam porque não podem me ajudar, o Senhor me recolherá. Se alguém quer te ajudar, mas não pode, Ele pode. Se alguém não quer te ajudar, Jesus quer. E Ele está aqui. Então Davi, ele vai fazer um fechamento desse salmo. E ele termina dizendo, lá só para a gente encerrar agora. Ele diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu entendi isso aqui enquanto um diálogo de fato. Era como se Ele estivesse dizendo para alguém da sua confiança. Ele para e vai falar com Deus sobre seus medos. E ele termina dizendo: espera no Senhor. Ele está dizendo isso para quem? Será que foi para uma outra pessoa? Ou ele estava fazendo aquele diálogo do: por que te perturbas, ó minha alma? Por que te abates dentro de mim? Espera em Deus. Será que foi isso? Me parece que durante a oração alguma coisa mudou, uma chave virou no coração do salmista. E ele diz assim: espera, te anima, te fortalece. Espera, porque Ele vem. Espera no Senhor, no Deus que pode fazer todas as coisas. Aquele que viveu já alguns momentos de grande dificuldade na vida e os superou, talvez possa não visualizar a mesma possibilidade, mas eu vou lhe fazer um convite agora, em alguns minutinhos. Você já passou por muita luta, não passou? E veja que não precisa de bola de cristal para saber que todo mundo aqui já passou por provações. Provações tais que você pensou: eu não vou conseguir passar. E você está aqui. Dá uma olhadinha às irmãs, né? Porque tem uns homens assim, mas tá bem. As irmãs, olha aí para essa mulher bonita que está do seu lado. Olha para tu. E diga assim: você venceu.
históricos aqui de enfermidades, históricos aqui de abandonos, históricos aqui de depressão, históricos aqui de tentativas de ideação suicida e a concretização da tentativa. Históricos aqui de não só abandono de pai e mãe, mas abandono também da questão do parceiro, daquele que deveria também ali estar em condição de proteção. E você está aqui, venceu. O que o salmista estava falando era um homem que tinha convicção de que aquele Deus que havia livrado ele no campo, havia escolhido e tomado ele do meio do campo, havia ungido ele, havia livrado ele no meio das grandes guerras, era o mesmo Deus que iria livrá-lo dos inimigos. E eu quero dizer a você, nesse retrospecto pouco que você fez agora, sobre as lutas diversas que você já passou e aquelas que você não lembra, o Senhor te fortaleceu e você vai vencer de novo, porque Ele está aqui. E se você tomar posse desse Deus que é a sua luz, a sua salvação e a força da sua vida, só descanse nele. Ainda que se instale uma guerra, descanse nele. Eu gostaria muito que você ficasse em pé. Pode isso? Pode? Fique em pé. Pega na mão dessa mulher bonita que está linda, maravilhosa, que está aí do teu lado. Um minuto. Um minutinho. Diga a ela: se Jesus for tua luz, tua salvação e a tua força, diga: não há nenhum exército que vença você e ele, porque você e Deus são maioria. Você vai orar por ela agora. Eu quero que você ore por ela como quem está de fato incumbida de uma missão muito especial. O general chegou, olhou para você que é soldado dele e está dizendo a você: eu tenho uma missão para você. E a missão que eu tenho para você é de, no meio do arraial, você tomar a mão desse soldado que talvez esteja ferido e levar para o pavilhão. Você vai levar ela agora, conduzindo-a. E enquanto você a conduz, ela lhe conduz também. E o Espírito Santo que envolve, invade e toma, vai fazê-las perceberem que o lugar é seguro. E Ele está dizendo a você: eu estou te levando para um lugar seguro. Eu estou te levando para um lugar seguro. Eu estou te levando para um lugar seguro. Todos os teus temores, todas as dores, todas as palavras contrárias, todas as palavras que machucaram, todas as palavras que no seio da tua família foram contrárias e maldizentes, o Senhor está dizendo: eu estou te tomando agora. As mãos dessa mulher, o abraço dessa mulher é o meu abraço em ti. O meu abraço, o meu conforto em ti. E eu estou te dizendo: vem para mim como um lugar seguro. Eu sou o teu refúgio, eu sou o teu baluarte, eu sou o teu escudo, eu sou a tua salvação, eu sou a tua luz, eu sou a tua força. E eu te digo nesta noite: eu te guardo, eu te guardo, eu te cerco, eu te protejo, eu guardo a tua casa, eu guardo os teus filhos. Eu guardo a tua mente. O Senhor está levando mentes aqui barulhentas e conturbadas ao pavilhão. E o pavilhão está cercado, está protegido. Muralhas de fogo, anjos designados. Não te tocará o inimigo e o projeto do inferno não será concretizado, porque hoje o Senhor desfaz. Aleluia. Aleluia. Deus já deu
aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu quero saber se há entre nós mulheres que gostariam de fazer a sua decisão para Jesus. Jesus, ele é melhor do que qualquer coisa que você possa vir. Não há nada nem ninguém que possa suprir o vazio das nossas almas mais do que o nosso Jesus. E se tem uma mulher do teu lado que de repente não faz parte desse batalhão de mulheres ainda e veio a convite de alguém, e você sabe que essa pessoa precisa de Jesus, faz o convite a ela para vir aqui agora. Eu não tenho medo, eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo está falando, e não tenho medo de falar isso. E eu sei que tem mulheres aqui que precisam de Jesus e que precisam reatar a sua aliança com Ele. Quando Davi disse uma coisa, pedir ao Senhor, ele queria voltar a estar nos átrios do Senhor, na presença do Senhor, quando uma circunstância o impediu. E hoje é a noite que o Espírito Santo está dizendo para você: hoje eu marquei para nós reatarmos a nossa aliança. Tem alguém aqui em nosso meio? Tem alguém? Onde estão? Se você estiver do lado de uma mulher, convida essa mulher agora. Convida essa mulher agora. Eu não tenho receio nenhum de que de fato e de verdade há aqui uma atuação do céu ministrando o Senhor está ministrando a corações e está fazendo este convite. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Jesus falou tanto com você. A libertação e a liberdade que há em Deus é maior do que qualquer coisa ofertada por esse mundo. Não há nada que supere a alegria que é de servir ao Senhor. Tem alguém em nosso meio? Eu estou aqui com a orientação da nossa irmã Suzane. E eu queria ter feito esse convite antes, mas quando eu não estou na minha igreja, eu não me coloco nessa condição, a não ser que seja de fato compelida extremamente. Mas você está perto de alguém que está recebendo a palavra e que precisa. Eu queria saber se há alguém que entendeu a palavra e que precisa reatar essa aliança com Jesus e que quer fazer essa decisão hoje. Se você não quer, não tem coragem de vir aqui à frente, você faz o sinal com a mão e a gente vai orar por você. Tem alguém? Enquanto lá ela vai ministrando esse louvor, eu queria também convidar mulheres que estão enfermas e que precisam de cura. Mulheres que estão em uma condição de luta tremenda, intensa, e que sabem que só Jesus pode fazer. Eu queria convidar você aqui à frente também, que nós vamos orar por você. Não estou sozinho Você pode vir nesta aqui. guerra. Eu quero orar pela tua Está vida. comigo, braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Aleluia.
O Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Eu vejo mulheres já quebrantadas chegando aqui na frente, escape e livramento, porque sabem, como Davi, que aqui está o poderoso, aquele que esconde, aquele que livra, aquele que liberta. Há mulheres que precisam também de que suas mentes e corações sejam libertos em Cristo. E o Senhor está aqui. E eu não sei se no meio dessas veio alguma que de repente não veio no primeiro convite. E eu não sei se você não veio e está aí, mas eu vou orar por você assim mesmo. Espírito Santo do Senhor, cada mulher que está aqui na frente veio e entendeu o desafio do céu. E por isso nesta noite haverá, como foi ministrado em louvor aqui, nuvens que trazem chuvas, e chuvas de bênçãos, de graça, de libertação. E eu quero em nome de Jesus orar por estas mulheres. Eu quero em nome de Jesus orar por esse casamento que está representado aqui. Mulheres com casamentos que estão por um triz, por um fio, e que estão aqui dizendo: Senhor, socorre-me. E o Senhor pode estar socorrendo neste momento essa família, Senhor, que está prestes a se desfazer. Em nome de Jesus, não se desfará, porque o Senhor tem poder para restaurar essa família. Esse filho que está sendo apresentado aqui, eu não sei aonde ele está, mas o Senhor sabe o endereço, e eu os apresento em teu nome. Essa mulher que está com síndrome do pânico, que de repente tem alguma ideação suicida, que fruto das catástrofes da vida está sem rumo, Senhor, e sem nenhum tipo de expectativa de vida. Em nome de Jesus, eu declaro na autoridade daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, que essa mente será tomada agora pela vida do céu e receberá agora liberdade para viver, liberdade para viver aquela ansiedade exacerbada por causa de fatores que lhe acometeram e que não sabem mais como vai ser daqui por diante. O teu Espírito Santo as acalma, dizendo: eu estou no teu futuro, eu estou no teu futuro, e eu já estou fazendo milagres. Mas também aqui em nosso meio, mulheres que estão enfermas, enfermidade, Senhor, que de repente não tenham mais jeito para a medicina, patologias da alma e patologias biológicas. Senhor, há mulheres que têm diagnósticos de tumores, diagnósticos de câncer, diagnósticos de alterações em suas condições genéticas. Mas eu quero em nome de Jesus, em nome de Jesus, com temor e tremor, profetizar por aquilo que foi ministrado. O homem que viveu inúmeros milagres em sua vida, assim como o Senhor fez na vida de Davi, na minha vida e na de tantas outras pessoas. Eu profetizo que a saúde está tomando o corpo desta mulher agora, e que em nome de Jesus essa enfermidade desapareça, que a cura chegue, que o mal seja desfeito, que as células recebam renovação agora, que a medula óssea agora produza células boas de combate, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E em nosso meio
Nós também, Senhor, cremos que a libertação, todo espírito de enfermidade seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de aprisionamento seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus. Porque o Senhor está aqui, e aonde o Senhor está, não ficará nenhum espírito imundo, não ficará nenhum espírito de prostituição, não ficará nenhum espírito de enfermidade, não ficará nenhum espírito de dissensão, não ficará nenhum espírito de confusão, não ficará espírito de mentira, porque tu estás aqui, e aonde a luz as trevas não resistem, aonde a luz as trevas não ficarão. Por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o inferno será saqueado na autoridade daquele que vive, que está sentado no alto e sublime trono. Nós tomamos posse das vitórias que o Senhor dispensou sobre esta casa. Você pode levantar as irmãs que estão de joelho. E eu quero dizer uma coisa com muito temor aqui, Suzane. O Senhor está desfazendo emaranhados que o diabo fez. Ele está desfazendo obras do inferno. Você pode não estar vendo, mas o Senhor está dizendo o que o diabo projetou. Ele traçou o plano, ele escreveu o projeto e estava tudo pronto, mas o Senhor está dizendo a respeito deste lugar: eu estou rasgando os planos do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E você vai saindo daqui de posse de vitória. Você vai saindo daqui repleto daquilo que o céu dispensou. Se no seu coração há uma porta aberta para aquilo que o céu tem, Ele está dizendo a você: seja cheio hoje de graça, seja cheio hoje de unção. Mulheres, recebam o poder de Deus para operarem dentro de casa, no trabalho, onde quer que vocês cheguem, ministrar aquilo que o céu tem para nós. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado é o Senhor. Senta aí um instantinho só, minhas irmãs, nós já estamos terminando. Só um aviso aqui, eu vou pegar aqui um negocinho que eu separei, mas é bem rapidinho. Sim, eu quero agradecer a cada irmã, cada irmão que esteve aqui nos visitando nesta noite. Eu sei que as irmãs da Igreja Batista Peniel, lá do Jacintinho, se juntaram. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, meu irmão ali junto, que vocês são sempre bem-vindos nesse lugar. Foi muito bom ter você aqui conosco para cultuar o nosso Deus. Que o Senhor abençoe a cada um também, de onde estiver vindo aqui da igreja ou que tenha vindo visitar. E eu quero dizer também, minhas irmãs, que em setembro teremos novamente o nosso culto. E a data prevista, você já pode ir guardando, é no dia 9 de setembro. Então você guarda essa data, anota na sua agenda e já começa a orar hoje pelo que o Senhor irá fazer naquele dia. Porque a gente não está aqui de brincadeira e de passagem, nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e como não ser grata a um Deus que faz tanto, que nos dá um banquete desse, preparado com tanto amor por Ele para cada uma de nós. E que você, minha irmã, tome posse de tudo aquilo que o Senhor falou
e que possa levar no seu coração e deixar que essa palavra gere frutos nessa terra fértil que é a sua vida. Vamos ficar em pé para a gente orar, já estamos encerrando. Que o Senhor leve cada uma em paz para as casas, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor fez neste lugar. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus vivo, Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa força, Tu és, Senhor, a nossa luz, Tu és o Deus que nos guarda, que nos aconchega em Ti, Senhor. Obrigada por essa palavra de renovo, por essa palavra de vida, por essa palavra de ânimo. Obrigada por sabermos, Senhor, que na hora da luta, na hora da angústia, nós podemos nos colocar diante de Ti e podemos crer, Senhor, que o Senhor é Deus que faz. Leva cada uma das minhas irmãs de volta para a sua casa em paz, que nós encontremos os nossos em paz, em nome de Jesus. Amém. Mas Glória você a não vai Deus. embora não, irmã. Amém? Vou fazer sim. Oxi. Ela está dizendo, faz isso não, Rafael. Vou fazer sim. Ô, minha gente, eu vi a irmã Damares nesse culto, não vi? Vem cá, irmã Damares. Vem cá, Suzane. Hoje, como Suzane disse, é um culto de gratidão a Deus por mais um ano de vida dela. 46 dessa conversa. Vai para mais, né? Eu estava ali, sabe, Suzane, dizendo assim ao Senhor, o que é que eu posso falar para Suzane nesse dia tão especial? Cadê a irmã Damares? Pode vir com a neta, que Suzane já é vó. Ela já é vó, né? Mas a Nanda estava aí. Vem cá, Nanda. Vem cá, Carliane, também. Essa família de mulheres ungidas que estão à disposição da casa do Senhor. É a família que serve ao Senhor. Amém? E o Senhor trouxe ao meu coração uma frase de um versículo que diz assim: dá fruto no tempo certo. E eu disse, é verdade, Senhor. Eu estava ali lembrando. A gente tenta fugir de um lado, tenta fugir do outro. Mas a árvore, ela é preparada para na estação certa dar fruto. Essa estação, o Senhor lhe chamou para dar esse fruto. Cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer prosperará. A palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Este é o tempo que o Senhor te deu para a sua árvore gerar este fruto. E louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você se alegra pela vida de Suzane? Vou pedir a mãe dela, irmã da... É assim, não é? Primeiro ela é mãe dela, depois irmã Damares, esposa de pastor Múcio. É que ela fala todo um discurso, né? Vem cá, irmã Damares. É um privilégio ter a senhora hoje aqui com a gente, viu? É verdade. Eu vou pedir a irmã Damares para fazer essa oração e a gente vai cantar parabéns para Suzane. Amém? Não saia nada do parabéns, não. Eita, minha gente, peraí, a lembrancinha eu ia levar para mim. Vai ter bolo. Eita, vamos orar. Fazer que nem o pastor. Tem munguzá, minha gente. Ah, pessoal, vem cá, chamar a Adelaide aqui representando. A gente trouxe uma lembrancinha para você, Suzane. Deus lhe abençoe. Pronto. Amém. Vamos orar, né? Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu nome, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor está concedendo à minha filha, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, porque ela ouviu os seus ensinamentos. Ela foi criada ouvindo a tua palavra. E essa palavra gerou vida, Pai amado. E vida em abundância na vida dela. Que ela está, Pai amado, juntamente com todas essas irmãs aqui que nós estamos, Senhor amado, agradecendo a Ti por mais um ano de vida. Que o Senhor continue a abençoá-la.
Que o Senhor continue a capacitá-la. Que o Senhor continue, Pai amado, enchendo o coração dela cada vez mais de alegria em te servir, Senhor amado. Que cada dia ela possa te louvar, ela possa engrandecer o teu nome, Senhor amado, por tantas dádivas que o Senhor tem, Senhor, derramado sobre a vida dela, sobre a vida da sua família, Senhor amado, e por mais um ano, Senhor amado, que o Senhor possa contemplar lá no íntimo da tua serva aquilo que ela deseja, Senhor amado, que com certeza é algo que o Senhor aprova, Pai amado, porque o coração dela está voltado para ti, Senhor amado. Abençoa a sua casa, Senhor amado, abençoa os seus sonhos, faça com que eles se realizem, Senhor amado, que seja sempre planos de que eu sei que o Senhor tem para ela, planos de bem e não de mal, Senhor amado. Vai guardando e multiplicando esses anos, Pai amado, todos eles em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data.